Venho para a vaga de chefe de operações, disse o homem de camisa velha. Quem riu perdeu. No início ninguém o levou a sério. 4 pessoas riram com vontade, não sabiam que em menos de 1 hora perderiam seus empregos. Não sabiam que aquele homem acabara de selar seus destinos com uma só frase, porque o que parecia uma entrevista comum era na realidade uma armadilha perfeita, e os que caíram nela pagaram consequências que nunca imaginaram. Seu João Silva caminhou até a mesa da recepção, arrastando levemente os pés. Sua mala de couro rangeu ao apoiá-la no chão. Márcia Oliveira, a recepcionista, levantou o olhar e seus olhos se arregalaram. Reconheceu aquele rosto imediatamente. Aquele homem era uma lenda na empresa, mas havia desaparecido há 5 anos e agora estava ali, vestido como um indigente, agindo como se fosse apenas mais um candidato simples. Márcia sentiu o coração disparar. Entendeu no mesmo instante o que estava acontecendo. Aquilo não era uma entrevista comum, era um teste de caráter, e alguém estava prestes a fracassar estrondosamente. Bom dia, disse João com voz pausada e humilde. Venho para a vaga de chefe de operações. Márcia fingiu revisar o computador. Claro, senhor, seu nome, por favor. João Silva. Márcia digitou algo no registro. Pode sentar. A entrevista começará em breve. João se virou, e 7 pares de olhos o observavam fixamente. Ricardo Santos foi o primeiro a reagir. Soltou uma risada abafada e cobriu a boca com a mão. Camila Ferreira se inclinou para Juliana Costa e sussurrou algo no ouvido. Ambas sorriram com malícia. Tiago Almeida trocou um olhar cúmplice com Ricardo e balançou a cabeça negativamente, como dizendo que aquele cara não tinha chance alguma. Apenas 3 pessoas permaneceram sérias. Bruno Carvalho observava em silêncio com expressão neutra. Fernanda Lima olhava para baixo visivelmente desconfortável e Patrícia Souza estudava o recém-chegado com curiosidade analítica, sem zombaria, mas também sem compaixão. João caminhou lentamente até as cadeiras. Escolheu uma no final, afastada do grupo. Sentou-se com cuidado, colocando sua mala sobre os joelhos. Suas mãos enrugadas acariciaram o couro gasto. Manteve o olhar baixo, não disse nada, não os olhou, apenas esperou. Ricardo não conseguiu se conter, inclinou-se para Tiago e murmurou em voz apenas audível, mas suficientemente clara para que João escutasse. Esse senhor se enganou de lugar. Acho que o albergue fica 2 ruas abaixo. Tiago soltou uma risadinha nervosa. Camila acrescentou com sarcasmo. Talvez venha pedir emprego de zelador e se confundiu de andar. Juliana riu discretamente atrás da mão. O que nenhum deles sabia é que cada risada estava sendo registrada, cada comentário cruel estava sendo avaliado. Porque atrás do espelho da parede lateral, 3 pessoas observavam tudo, e uma delas estava tomando notas muito detalhadas. Márcia Oliveira fingia revisar documentos no computador, mas suas mãos tremiam levemente sobre o teclado. Tinha trabalhado naquela empresa desde os 23 anos, lembrava perfeitamente do dia em que conheceu seu João, foi seu primeiro dia de trabalho. Ela estava nervosa, insegura, assustada de cometer algum erro. João passou pela recepção naquela manhã. Usava um terno elegante e um sorriso caloroso. Parou diante de sua mesa e disse algo que ela nunca esqueceria. O verdadeiro valor de uma pessoa não está em seu título nem em seu escritório. Está em como trata aqueles que não podem lhe dar nada em troca. Essas palavras haviam guiado toda a sua carreira. E agora, 9 anos depois, estava presenciando o teste definitivo dessa filosofia. Olhou discretamente para o espelho lateral. Sabia que atrás daquele vidro estavam o diretor-geral, o gerente de recursos humanos e o consultor externo da empresa, todos observando, todos avaliando, mas os candidatos não tinham ideia. Acreditavam que a entrevista começaria quando fossem chamados à sala de reuniões. Não sabiam que já havia começado. Não sabiam que cada gesto, cada palavra, cada expressão em seus rostos estava decidindo seu futuro naquele exato instante. Ricardo Santos tirou o celular e fingiu revisar mensagens, mas na verdade estava tirando uma foto disfarçada de João. Enviou para alguém por mensagem privada com um texto que dizia: "Veja o concorrente que tenho hoje, acho que essa vaga já é minha." Guardou o telefone com um sorriso de satisfação. Tinha 35 anos. Havia trabalhado em 4 empresas diferentes nos últimos 7 anos, sempre buscando melhores salários,
maiores benefícios, posições mais altas. Era ambicioso até a medula e não deixava que nada nem ninguém se interpusesse em seu caminho rumo ao sucesso. Muito menos um velho desleixado que claramente não tinha chance alguma. Camila Ferreira cruzou as pernas e ajeitou sua saia perfeitamente passada. 27 anos, formada com honras em uma universidade prestigiada, 3 idiomas, mestrado em administração, estágios em empresas multinacionais. Seu currículo era impressionante. Sua confiança era inabalável. Olhou para João de Soslaio e pensou: que desperdício de tempo, porque o Departamento de Recursos Humanos permite que gente assim chegue até esta etapa. Nem deveria estar aqui. Juliana Costa, sentada ao lado, pensava exatamente o mesmo. Ambas compartilhavam aquela certeza arrogante de que o mundo lhes pertencia por direito, porque tinham os títulos certos, porque conheciam as pessoas certas, porque pareciam do jeito certo. Mas algo estranho estava acontecendo. Fernanda Lima não conseguia deixar de se sentir mal. Observava como seus colegas zombavam sutilmente do idoso. Via os sorrisos cúmplices. Escutava os sussurros mal disfarçados e cada comentário cruel revirava seu estômago. Ela tinha 30 anos, vinha de uma família humilde, havia trabalhado desde os 16 para pagar os estudos, conhecia perfeitamente o que significava ser julgada por sua aparência, por seu sotaque, por seu código postal, por isso não podia participar daquela crueldade, por isso mantinha o olhar fixo em suas mãos, desejando que tudo aquilo terminasse logo. Bruno Carvalho observava a cena com a mente de um estrategista. 40 anos, 15 anos de experiência em operações. Havia visto de tudo. Conhecia o jogo corporativo melhor que ninguém e algo naquela situação não fechava. Por que um homem daquela idade e aparência se apresentaria para uma posição tão competitiva? Por que Márcia, a recepcionista, havia reagido com aquela expressão de reconhecimento mal ouviu? Por que aquele homem mantinha uma postura tão digna, apesar das zombarias? Bruno não ria, não julgava, apenas observava, porque sabia que no mundo corporativo as coisas raramente são o que parecem. Os minutos passavam lentamente e João permanecia imóvel em seu assento. Seus olhos percorriam as paredes da sala. Havia quadros novos que não existiam em sua época. O logotipo da empresa havia mudado. Tudo parecia mais moderno, mais frio, mais impessoal. Lembrou quando fundou essa companhia junto com seu sócio Roberto Mendes há 32 anos. Começaram com 3 funcionários em um escritório pequeno. Trabalhavam 18 horas por dia. Compartilhavam sonhos e sacrifícios. Construíram algo sólido baseado em valores claros. Respeito, honestidade, humildade e trabalho duro. Mas com o tempo a empresa cresceu. Chegaram investidores, chegaram executivos com diplomas elegantes e ambições desmedidas, e os valores originais começaram a se diluir. Por isso João se aposentou 5 anos atrás. Estava cansado de ver como o dinheiro e o status substituíam a essência humana do negócio. Mas há 3 semanas recebeu uma ligação de Roberto. Seu velho amigo estava preocupado. A empresa havia crescido enormemente em faturamento, mas havia perdido sua alma. Os novos gerentes só contratavam pessoas com currículos brilhantes, mas essas pessoas careciam de empatia, de compaixão, de humanidade básica. Os clientes reclamavam do tratamento frio, os funcionários pediam demissão por ambientes de trabalho tóxicos. Algo tinha que mudar. E Roberto teve uma ideia. Precisamos saber se ainda existem candidatos com valores reais, pessoas que vejam além das aparências, que tratem com dignidade a todos igualmente, e me ocorreu uma forma de descobrir isso. Preciso que você volte, João. Só por um dia, só por algumas horas, me ajude a encontrar a pessoa correta para liderar nossa equipe de operações. João aceitou sem hesitar, pela empresa que construiu, pelos valores que defendeu toda a sua vida, pela oportunidade de demonstrar que a verdadeira qualidade humana ainda importava mais que qualquer diploma ou terno caro. E agora estava ali sentado entre 7 candidatos brilhantes, esperando, observando quem passaria no teste mais importante de todos, o teste de humanidade básica. Tiago Almeida bocejou exageradamente. 31 anos, impaciente por natureza. Olhou seu relógio de marca e suspirou com fastio. Já fazia meia hora que esperavam. Quanto mais vão demorar? Murmurou alto o suficiente para que todos escutassem.
Tenho outras 2 entrevistas hoje, não posso perder tempo aqui. Ricardo assentiu com cumplicidade. Eu tenho uma videoconferência às 10. Esperemos que isso valha a pena. O que não sabiam é que cada palavra de impaciência, cada gesto de superioridade, cada olhar depreciativo para João estava custando-lhes o emprego de suas vidas. Porque atrás do espelho, 3 homens observavam tudo com expressões cada vez mais sérias, e um deles já havia riscado 4 nomes da lista de candidatos viáveis. A porta da sala de reuniões se abriu lentamente. Um homem de 50 anos, terno impecável e rosto inexpressivo, apareceu na entrada. Senhorita Oliveira, pode enviar o primeiro candidato, por favor. Márcia assentiu. Olhou sua lista. Ricardo Santos. Ricardo se levantou com um sorriso vitorioso. Ajeitou a gravata, pegou sua pasta, caminhou até a sala com passo firme e seguro. Estava prestes a descobrir que a verdadeira entrevista não estava dentro daquela sala. Já havia acontecido e ele havia fracassado miseravelmente, sem sequer saber. Ricardo entrou na sala de reuniões com a confiança de quem já se sente vencedor. 3 homens o esperavam sentados atrás de uma mesa longa de madeira escura. O do centro era Roberto Mendes, diretor-geral e cofundador da empresa. À sua direita estava Marcos Ribeiro, gerente de recursos humanos, e à sua esquerda Antônio Barros, consultor externo especializado em seleção de pessoal. Os 3 tinham pastas abertas diante deles. Os 3 tinham expressões neutras e os 3 já haviam tomado uma decisão sobre Ricardo antes que ele pronunciasse uma só palavra. Bom dia, disse Ricardo estendendo a mão com firmeza. É uma honra estar aqui. Roberto apertou sua mão sem sorrir. Sente-se, por favor. Ricardo obedeceu, acomodando-se na cadeira com postura perfeita. Havia ensaiado esse momento dezenas de vezes. Tinha preparadas respostas brilhantes para cada pergunta possível. Conhecia seus pontos fortes. Sabia como se vender. Estava pronto para impressionar. Senhor Santos, começou Roberto com voz calma, conte-me sobre sua experiência em liderança de equipes. Ricardo sorriu. Durante os últimos 5 anos, liderei equipes de até 30 pessoas. Implementei sistemas de eficiência que aumentaram a produtividade em 40%. Meus resultados falam por si mesmos. Tenho um histórico comprovado de sucesso em cada posição que ocupei. Marcos Ribeiro tomou nota sem levantar o olhar. Antônio Barros se recostou na cadeira, observando cada gesto de Ricardo, e Roberto simplesmente assentiu. Interessante. Diga-me, Sr. Santos, como descreveria sua filosofia de liderança? O que valoriza mais em uma equipe de trabalho? Ricardo respondeu sem hesitar. Valorizo os resultados, a excelência, o compromisso com as metas. Um bom líder sabe identificar talento de alto nível e sabe também quando é momento de dispensar quem não cumpre padrões. Não há espaço para mediocridade em minha equipe. Só os melhores merecem estar ali. Roberto trocou um olhar rápido com Marcos. Entendo. E como define você os melhores? Que características deve ter alguém para ser considerado valioso em sua equipe? Preparação acadêmica sólida, respondeu Ricardo com segurança. Experiência comprovável, ambição, atitude profissional, presença executiva. Todas essas qualidades são indispensáveis. Não se pode liderar operações importantes com gente que não projete seriedade e profissionalismo. Houve um breve silêncio. Roberto fechou a pasta diante dele. Senhor Santos, há alguns minutos na sala de espera havia um candidato de aparência humilde, um homem mais velho com roupa gasta. Você o viu, não é? O coração de Ricardo deu um salto. Seu sorriso congelou por uma fração de segundo. Sim, acho que sim, havia alguém assim. E o que pensou quando o viu? Ricardo sentiu que o chão se movia sob seus pés. Pensei, bem, me pareceu incomum. Não é comum ver candidatos com esse perfil em posições deste nível. Achou profissional. A armadilha era evidente agora, mas Ricardo já não podia voltar atrás. Tentou soar diplomático. Creio que cada pessoa tem seu lugar, mas, para uma posição de chefe de operações, requer-se certa imagem que inspire confiança em clientes e funcionários. Roberto se levantou lentamente. Senhor Santos, esse homem de quem fala é seu João Silva, um dos fundadores desta empresa. O homem que construiu do zero tudo o que você vê ao seu redor. Aposentou-se há 5 anos, mas continua sendo acionista majoritário e veio hoje especificamente para observar como os candidatos reagiam diante de alguém que não cumpre com seus padrões superficiais de aparência profissional.
O sangue abandonou o rosto de Ricardo. Suas mãos começaram a suar. Sua respiração se acelerou. Eu não sabia, eu jamais. Você e outros candidatos zombaram dele, continuou Roberto com voz firme, mas sem gritar. Fizeram comentários depreciativos, riram, tiraram fotografias. Tudo isso observamos desta sala através do espelho unidirecional. Esta empresa foi fundada sobre valores de respeito e dignidade humana. Valores que você demonstrou não compartilhar. Portanto, sua candidatura fica descartada. Pode se retirar. Ricardo tentou falar. Senhor Mendes, por favor, foi um mal-entendido, eu. Roberto levantou a mão. Não há nada mais a discutir. Márcia o acompanhará até a saída. Bom dia. Ricardo saiu da sala com as pernas trêmulas. Seu mundo havia desmoronado em menos de 10 minutos. Atravessou a sala de espera sem olhar para ninguém. Não se atreveu a levantar o olhar para João. Entrou no elevador e apertou o botão do térreo com mãos trêmulas. As portas se fecharam. E com elas fechou-se também a oportunidade profissional mais importante de sua vida. Na sala de espera, os demais candidatos notaram algo estranho. Ricardo havia saído rápido demais. Não se despediu, não sorriu. Algo havia dado terrivelmente errado. Camila Ferreira sentiu um calafrio percorrer suas costas. Juliana Costa parou de revisar o celular. Tiago Almeida franziu a testa com preocupação. Todos perceberam ao mesmo tempo. Aquela entrevista não era o que parecia. Márcia olhou sua lista novamente. Camila Ferreira, por favor. Camila se levantou tentando ocultar seu nervosismo, alisou a saia, respirou fundo, caminhou até a sala de reuniões com passo menos seguro que Ricardo e quando a porta se fechou atrás dela, soube que algo muito ruim estava para acontecer. Dentro da sala, Roberto a recebeu com a mesma expressão neutra. Senhorita Ferreira, sente-se. Camila obedeceu. Suas mãos tremiam levemente. Tentou disfarçar, entrelaçando os dedos sobre o colo. Roberto abriu uma pasta nova. Vejo que tem um currículo impressionante. Marcos assentiu, muito impressionante. Antônio Barros acrescentou. Dos melhores que vimos em anos. Camila sentiu um alívio momentâneo. Obrigada, trabalhei muito duro para... Mas há um problema, interrompeu Roberto. Há meia hora você fez comentários depreciativos sobre outro candidato. Um homem mais velho de aparência humilde, lembra? O estômago de Camila se contraiu violentamente. Sentiu náuseas. Não foi minha intenção ofender ninguém, eu só. Você sugeriu que estava no lugar errado, que deveria estar pedindo emprego de zelador. Foram suas palavras exatas. Camila abriu a boca, mas não saiu som algum. As lágrimas começaram a se acumular em seus olhos. Roberto continuou. Esse homem é seu João Silva, fundador desta empresa. Sua presença aqui era um teste de caráter. Um teste que você reprovou completamente. Não importa quão brilhante seja seu currículo, se carece de valores humanos básicos. Sua candidatura fica descartada. Pode se retirar. Camila saiu da sala com lágrimas correndo pelo rosto. Todo o seu trabalho, todas suas conquistas, todos seus sacrifícios, nada disso importava agora. Havia perdido a oportunidade de sua vida por um comentário cruel de 30 segundos. Atravessou a sala de espera com a cabeça baixa. Não olhou para João, não olhou para ninguém, só queria desaparecer. Os candidatos restantes entenderam então a gravidade da situação. Juliana Costa sentiu que ia vomitar. Tiago Almeida fechou os olhos, sabendo que ele seria o próximo. Ambos haviam rido, ambos haviam participado das zombarias e ambos estavam prestes a pagar as consequências. Mas 3 pessoas permaneciam tranquilas. Bruno Carvalho, que não havia dito nada depreciativo, Fernanda Lima, que se havia sentido desconfortável com tudo, e Patrícia Souza, que simplesmente havia observado sem julgar. Eles 3 ainda tinham uma chance. Ainda podiam demonstrar que existiam profissionais com verdadeiros valores humanos. A pergunta era qual deles se tornaria o novo chefe de operações e o que aconteceria com João depois que o teste terminasse. Juliana Costa foi chamada a seguir. Entrou na sala com passos curtos e rápidos. Sua respiração era irregular. Sabia exatamente o que a esperava. Havia escutado as conversas de Ricardo e Camila quando saíram. Havia visto seus rostos devastados e sabia que havia cometido o mesmo erro. Roberto nem sequer lhe permitiu sentar-se confortavelmente. Senhorita Costa, você participou ativamente das zombarias a seu João Silva, riu junto com seus colegas, fez gestos depreciativos, seu comportamento foi inaceitável. Sua candidatura fica descartada.
Juliana não tentou se defender. Simplesmente assentiu com lágrimas silenciosas caindo por seu rosto. Levantou-se e saiu sem dizer palavra. 3 candidatos eliminados em menos de 30 minutos. Tiago Almeida foi o quarto. Entrou sabendo que não havia esperança. Sr. Almeida começou. Roberto, você trocou olhares cúmplices com outros candidatos, zombou de um homem que merece todo o nosso respeito. Não há lugar nesta empresa para pessoas com sua mentalidade. Tiago baixou a cabeça. Sinto muito de verdade, mas o arrependimento chegou tarde demais. Roberto apontou para a porta. Pode se retirar. 4 candidatos haviam sido descartados. Restavam 3, Bruno Carvalho, Fernanda Lima e Patrícia Souza. Os 3 se olharam na sala de espera. Nenhum havia participado das zombarias. Nenhum havia rido. Mas só um obteria o cargo. E seu João Silva continuava sentado em seu lugar, observando tudo em absoluto silêncio. Seu rosto não mostrava emoção alguma. Suas mãos seguiam acariciando suavemente a mala de couro. Parecia alheio a tudo que estava acontecendo ao seu redor, mas na realidade estava registrando cada detalhe, cada expressão, cada gesto, porque o teste não havia terminado ainda. Bruno Carvalho foi chamado. Entrou na sala com a tranquilidade de quem tem a consciência limpa. Roberto o recebeu com uma expressão diferente, menos severa, mais aberta. Senhor Carvalho, sente-se. Queremos fazer-lhe algumas perguntas sobre sua experiência. Bruno respondeu com profissionalismo e clareza. Falou de suas conquistas sem arrogância, descreveu sua filosofia de liderança baseada em resultados, mas também em respeito mútuo. Mencionou que uma equipe forte se constrói com diversidade de talentos e experiências, não só com diplomas elegantes. Roberto escutou atentamente. Marcos tomou notas. Antônio assentiu várias vezes. A entrevista durou 20 minutos. Quando terminou, Bruno saiu da sala sentindo que havia dado o melhor de si, mas não tinha certeza de nada. Fernanda Lima entrou depois. Estava visivelmente nervosa. Suas mãos tremiam, sua voz era suave, quase tímida. Roberto notou seu desconforto e suavizou o tom. Senhorita Lima, vimos que você se sentiu desconfortável quando seus colegas zombaram do Sr. Silva. Por que não disse nada? Fernanda respirou fundo antes de responder, porque não queria criar conflito, mas me senti muito mal pelo que estava acontecendo. Aquele senhor merece respeito como qualquer outra pessoa, não importa como se vista ou como se pareça. Todos merecemos dignidade. Roberto sorriu pela primeira vez em toda a manhã. Essa é exatamente a resposta que esperava escutar. Conversaram durante 15 minutos mais. Fernanda descreveu sua experiência profissional com honestidade, não tentou exagerar suas conquistas, reconheceu suas áreas de melhoria e falou com paixão sobre seu desejo de trabalhar em uma empresa com valores sólidos. Quando saiu, sentia que talvez, só talvez, tinha uma chance real. Patrícia Souza foi a última. Entrou com segurança, mas sem arrogância. Roberto foi direto. Senhorita Souza, você não participou das zombarias, mas também não mostrou empatia com o Sr. Silva. Simplesmente observou com expressão analítica. Por quê? Patrícia respondeu com honestidade. Porque não julgo as pessoas por sua aparência, mas também não presumo coisas sobre elas. Observo, analiso e tomo decisões baseadas em fatos, não em emoções. Roberto assentiu. É um enfoque racional, mas nesta empresa valorizamos tanto a racionalidade quanto a humanidade. Um líder deve ter ambas as qualidades. Patrícia reconheceu o ponto. Tem razão. Deveria ter mostrado mais calor humano. É algo em que posso trabalhar. A entrevista continuou durante outros 10 minutos. Patrícia demonstrou competência técnica impressionante, mas havia algo que faltava, algo que Roberto não conseguia definir com exatidão, mas que sentia claramente. Quando Patrícia saiu, só restavam 4 pessoas na sala de espera. Bruno, Fernanda, Patrícia e seu João. Os 3 candidatos restantes se olharam. Ninguém falava. A tensão era palpável. Márcia Oliveira observava de sua mesa com o coração acelerado. Sabia que a decisão final estava sendo tomada naquele exato momento atrás daquela porta fechada. Dentro da sala de reuniões, Roberto, Marcos e Antônio revisavam suas anotações. Os 3 têm qualidades importantes, disse Marcos. Bruno tem experiência sólida. Fernanda tem valores humanos excepcionais. Patrícia tem capacidade analítica superior, Antônio acrescentou.
Mas só um pode obter o cargo. Precisamos decidir o que valorizamos mais: experiência, empatia ou habilidade técnica. Roberto se recostou na cadeira e olhou para o espelho. Atrás dele, na sala de espera, João permanecia imóvel. E então Roberto teve uma ideia. Há uma forma de tomar a decisão correta. Precisamos ver como cada um deles interage com João diretamente, sem saber que estão sendo avaliados, sem a pressão de uma entrevista formal, só uma conversa humana genuína. Marcos franziu a testa. Como fazemos isso? Roberto sorriu. Vou pedir a Márcia que diga aos 3 que devem esperar outros 30 minutos porque estamos deliberando. Durante esse tempo, observaremos como se comportam. Se alguém se aproxima de João para conversar, se alguém mostra interesse genuíno nele como pessoa, isso nos dirá tudo o que precisamos saber. Antônio assentiu com aprovação. É brilhante porque qualquer um pode fingir valores durante uma entrevista, mas as ações espontâneas revelam o verdadeiro caráter. Márcia recebeu instruções por telefone interno, saiu de trás de sua mesa e se dirigiu aos 3 candidatos. Senhores, o comitê precisa de mais 30 minutos para deliberar. Pedimos que permaneçam aqui. Oferecemos café e água se desejarem. Os 3 assentiram. Márcia voltou a seu lugar e começou o teste final. O teste definitivo que revelaria quem realmente merecia liderar a equipe de operações daquela empresa. Bruno Carvalho tirou o celular e começou a revisar e-mails. Estava absorto em seu mundo digital. Patrícia Souza abriu sua pasta e começou a repassar suas anotações. Estava concentrada em sua preparação. Mas Fernanda Lima fez algo diferente. Levantou o olhar e observou seu João. Ele continuava sentado em seu lugar afastado com sua mala sobre os joelhos, com o olhar perdido para a janela. Parecia cansado, parecia sozinho, e Fernanda não pôde evitar sentir compaixão. Levantou-se lentamente, caminhou até a pequena mesa onde havia uma jarra de água e copos descartáveis. Serviu 2 copos, pegou ambos e caminhou até onde estava João. Bom dia, senhor, disse com voz suave. Gostaria de um pouco de água? João levantou o olhar, seus olhos cansados encontraram os de Fernanda, e pela primeira vez em toda a manhã, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Atrás do espelho, Roberto observava a cena com emoção contida. Ali está, murmurou. Ali está a pessoa que estávamos procurando. Obrigado, senhora, respondeu João com voz suave. É muito gentil. Fernanda se sentou na cadeira ao lado dele. Não queria deixá-lo sozinho. Não queria que se sentisse excluído. Como se chama? Perguntou com genuíno interesse. João Silva. Muito prazer. Fernanda estendeu a mão. Fernanda Lima. Um prazer conhecê-lo. João apertou sua mão com calor. Seus olhos mostravam gratidão silenciosa. Há quanto tempo trabalha neste campo? Perguntou Fernanda. João sorriu levemente. Muitos anos, mais do que posso contar. E você leva muito tempo procurando emprego? Fernanda assentiu. Alguns meses. Não tem sido fácil. Há muita competição. João observou seu rosto. Mas você tem algo que muitos não têm. Tem coração. E isso vale mais que qualquer diploma. Fernanda sentiu que as palavras chegavam direto à sua alma. Obrigada. Isso significa muito vindo do Senhor. Bruno Carvalho levantou o olhar do celular. Observou a cena. Sentiu uma pontada de algo que não soube identificar. Culpa, talvez, ou arrependimento por não ter sido ele quem se aproximara primeiro. Guardou o telefone lentamente. Patrícia Souza também notou o que estava acontecendo. Fechou sua pasta. Percebeu que havia estado tão focada na técnica que havia esquecido o humano, e essa percepção chegou tarde demais. A conversa entre Fernanda e João continuou durante vários minutos. Falaram sobre trabalho, sobre vida, sobre sonhos. João contou histórias de quando começou no mundo profissional. Fernanda escutava com atenção genuína. Não estava fingindo interesse. Não estava tentando impressionar ninguém. Simplesmente estava sendo humana. E isso era exatamente o que Roberto precisava ver. Depois de 20 minutos, a porta da sala de reuniões se abriu. Roberto saiu acompanhado de Marcos e Antônio. Senhores, tomamos uma decisão. Bruno, Patrícia e Fernanda se levantaram imediatamente. João também se levantou lentamente. Os 4 formaram uma linha diante dos dirigentes. Márcia observava de sua mesa com as mãos entrelaçadas, contendo a respiração. Roberto caminhou lentamente diante deles. Primeiro que tudo, quero agradecer a seu João Silva por sua participação neste processo. Sua presença nos permitiu ver o verdadeiro caráter de cada candidato. João assentiu levemente.
Bruno e Patrícia trocaram olhares confusos. Ainda não entendiam completamente o que estava acontecendo, mas Fernanda compreendeu tudo naquele instante. Seus olhos se arregalaram com surpresa. Aquele homem gentil com quem havia conversado era um dos fundadores e ela não sabia. Não havia agido por estratégia, havia agido por puro instinto humano. Esta manhã, continuou Roberto, descartamos 4 candidatos porque demonstraram falta de valores básicos, zombaram de alguém por sua aparência, fizeram comentários cruéis e revelaram que não são o tipo de pessoas que queremos liderando nossas equipes. Os 3 candidatos restantes não participaram dessas zombarias. E isso fala bem de vocês. Mas só um demonstrou algo mais. Só um mostrou empatia ativa. Só um se aproximou de seu João, sem saber quem era, sem esperar nada em troca, simplesmente por bondade humana. Roberto parou diante de Fernanda Senhorita Lima. O cargo de chefe de operações é seu se aceitar. Fernanda sentiu as pernas tremerem. Seus olhos se encheram de lágrimas. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Eu não sei o que dizer. Aceito. Claro que aceito. Obrigada, muito obrigada. Roberto sorriu. Não nos agradeça. Você conquistou sendo quem é. João se aproximou e estendeu a mão. Parabéns, Fernanda. Esta empresa precisa de pessoas como você. Pessoas que veem o valor em todos, que tratam cada ser humano com dignidade. Você fará um trabalho excelente. Fernanda apertou sua mão com força, sem conseguir conter as lágrimas de felicidade. Bruno Carvalho se aproximou. Parabéns, Fernanda, você merece. E dirigindo-se a Roberto acrescentou. Obrigado por esta experiência. Me ensinou algo muito valioso. Patrícia Souza também se aproximou. Parabéns e obrigada a vocês por me mostrar que preciso desenvolver meu lado humano tanto quanto minhas habilidades técnicas. Roberto apertou a mão de ambos. Apreciamos seu profissionalismo e, embora não tenham obtido este cargo, os manteremos em nossa base de dados para futuras oportunidades. Ambos assentiram com gratidão genuína e se retiraram. Márcia Oliveira saiu de trás de sua mesa com lágrimas nos olhos. Aproximou-se de João e o abraçou. Seu João, que alegria vê-lo novamente. João devolveu o abraço com calor paternal. Márcia, você fez um trabalho maravilhoso todos esses anos. Obrigado por sua lealdade e seu silêncio durante este teste. Márcia assentiu emocionada. Roberto pôs a mão sobre o ombro de João. Obrigado, velho amigo. Obrigado por nos lembrar o que realmente importa. João sorriu. Esta empresa foi construída sobre valores. Me alegra ver que esses valores ainda têm lugar aqui. Roberto assentiu. Sempre terão enquanto eu estiver no comando. Prometo. Fernanda foi convidada à sala de reuniões para discutir os detalhes de seu novo cargo. Salário de R$15 mil mensais. Benefícios completos. Equipe de 30 pessoas sob sua supervisão. Começaria em 2 semanas. Quando finalmente saiu do prédio naquela tarde, o sol brilhava intensamente. Ligou para sua mãe chorando de felicidade. Consegui, mãe. Consegui o emprego e consegui sendo eu mesma. Naquela mesma tarde, em outra parte da cidade, Ricardo Santos, Camila Ferreira, Juliana Costa e Tiago Almeida refletiam sobre o ocorrido. Haviam perdido a oportunidade de suas vidas por 30 segundos de crueldade, por risadas que duraram apenas um instante, mas que custaram tudo. Ricardo apagou a foto que havia tirado de João. Camila chorou em seu carro durante 1 hora. Juliana escreveu uma carta de desculpas que nunca enviou. Tiago jurou nunca mais julgar ninguém por sua aparência. Todos aprenderam a lição mais dura de suas carreiras profissionais, que o caráter importa mais que o currículo, que a humanidade vale mais que a ambição e que quem ri dos outros pode terminar perdendo muito mais do que imagina. 3 meses depois, Fernanda Lima havia transformado o departamento de operações. Sua liderança empática, mas efetiva, gerou resultados extraordinários. A rotatividade de pessoal diminuiu em 40%, a satisfação dos clientes aumentou em 55%, e a empresa recuperou os valores que a haviam feito grande desde o princípio. Seu João visitava ocasionalmente o escritório, e cada vez que o fazia, era recebido com o respeito e a admiração que sempre mereceu. 1 ano depois, a empresa abriu 2 novas filiais em estados diferentes, e Fernanda foi promovida a diretora de operações nacional, escolhendo ela mesma sua equipe, sempre com base em valores humanos antes de qualificações técnicas. Os 4 candidatos eliminados
seguiram caminhos diferentes. Ricardo mudou completamente sua postura e conseguiu um emprego em uma empresa menor onde aprendeu humildade. Camila começou a trabalhar como voluntária em projetos sociais antes de buscar novas oportunidades profissionais. Juliana voltou a estudar psicologia organizacional para entender melhor o comportamento humano. E Tiago abriu sua própria consultoria focada em ética empresarial e responsabilidade social. Bruno Carvalho foi contratado 6 meses depois como gerente de logística na mesma empresa e se tornou um dos melhores colaboradores de Fernanda, provando que competência técnica aliada a respeito humano forma a combinação perfeita. Patrícia Souza participou de workshops sobre inteligência emocional e 1 ano depois foi contratada como analista sênior, trabalhando diretamente com Fernanda e aprendendo diariamente sobre o equilíbrio entre razão e emoção. A história daquele processo seletivo se tornou lendária no mercado. Outras empresas começaram a adotar testes similares de caráter e valores, e muitos recrutadores passaram a valorizar mais a essência humana dos candidatos do que apenas seus currículos impressionantes. Seu João Silva voltou a visitar a empresa regularmente, não como fundador aposentado, mas como conselheiro de valores, participando de treinamentos e palestras para novos funcionários sobre a importância da dignidade humana no ambiente corporativo. Roberto Mendes escreveu um artigo para uma revista de negócios contando a experiência sem revelar nomes. O texto viralizou e inspirou milhares de empresários a repensar seus processos de contratação e a cultura organizacional de suas companhias. Márcia Oliveira foi promovida a coordenadora de recepção e acolhimento, criando um programa especial para que todos os visitantes da empresa, independente de aparência ou posição social, fossem tratados com igual respeito e dignidade. E a empresa que havia perdido sua alma crescendo desenfreadamente, recuperou não apenas seus valores originais, mas se tornou referência nacional em gestão humanizada, provando que é possível aliar crescimento financeiro com responsabilidade social e respeito ao ser humano, mostrando que o sucesso verdadeiro não se mede apenas em números, mas principalmente em vidas transformadas e dignidade preservada. Nunca julgue alguém pela aparência. A oportunidade da sua vida pode depender de como você trata quem não pode te oferecer nada em troca. Caráter abre portas que currículo nenhum consegue abrir. Apoie este trabalho. Se essa história te tocou de alguma forma, então, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal. Comente o que você aprendeu com essa história. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias de vida, superação e reflexões poderosas. Compartilhe o vídeo com alguém que precisa ouvir essa lição hoje.